Mago Supremo Prólogo 2. O bullying acabou, mas sua vida social nunca deixou de ser miserável. Como ele poderia fazer algum amigo com uma vida privada tão vergonhosa? Ele tinha que esconder constantemente os hematomas com mangas compridas e tinha ficado sem desculpas plausíveis para sua sequência de olhos roxos meses antes. Seus colegas de classe e professores simplesmente fingiam não saber e ele apenas fingia acreditar que era um bom mentiroso. Era doloroso, mas controlável. Ele ainda tinha seu irmãozinho para compartilhar essa dor. Caro era tudo o que ele tinha, sua família, amigo e confidente. Ele era a palavra inteira de Derek. Mas quando essa idade chegou, ele começou a ter paixões por garotas da escola, e esses sentimentos não eram tão facilmente reprimidos. Mais uma vez, ele se sentiu completamente desamparado. Ele não podia contar a ninguém sobre seus problemas, não podia permitir que as pessoas se aproximassem dele, caso contrário, ele teria que pensar em uma explicação para não poder levar nenhum amigo para casa. Muito menos uma garota de quem ele gostasse. Derek era atormentado por pensamentos cruéis, muitas vezes perguntando aos céus por que o que os outros consideravam normal era apenas um sonho impossível para ele. Alimentada pelas tempestades hormonais, a raiva de Derek começou a crescer implacavelmente. Ele começou a ter problemas para dormir à noite, pensando em todos aqueles casais apaixonados por aí. Derek sabia que era diferente deles. Sua falha incapacitante não era ser tímido ou ter um caso grave de acne. Seu problema não podia ser curado por nenhum médico, porque tinha nome e sobrenome. Ezio Exposito, seu saco de lixo de pai. Derek começou a conceber plano após plano para se livrar dele, mesmo que isso significasse matá-lo. À noite, ele elaborava planos meticulosos e elaborados que frequentemente envolviam tortura prolongada, fazendo Ezio sofrer como Derek sofreu por todos aqueles anos. Mas quando a manhã chegava, ele sempre percebia que era um plano idiota. Mais uma ilusão do que qualquer outra coisa. Derek não tinha os meios e a crueldade necessários para se livrar de Ezio. Não importa o quanto ele o odiasse, Ezio ainda era seu pai e ele era apenas um adolescente raivoso. Matar Ezio? Claro. E então? Viver uma vida inteira cheia de culpa. Fugir de casa para evitar ser preso? E com que dinheiro? Matar Ezio significaria abandonar Caro para sempre e destruir qualquer chance de ser feliz no futuro. Então, toda manhã Derek engolia seu plano junto com Mingau e seguia em frente. Sua única perspectiva real era estudar feito um louco, ganhar uma bolsa de estudos e sair daquele inferno o mais rápido possível. O tempo voou, e no piscar de olhos era o último verão antes do primeiro ano de ensino médio de Derek. Apesar do clima quente, seu coração estava frio como gelo. Derek já tinha atingido seu pico de crescimento. Isso combinado com suas artes marciais e treinamento muscular lhe deram uma aparência má. Ezio sabia disso e, sendo covarde, começou a evitar bater em Derek o máximo possível, tornando Caro o novo alvo favorito. Derek já havia tentado defender seu irmão, mas o único resultado foi Ezio comprar um cacetete no excedente do exército local e ser espancado com ele em vez de com as próprias mãos. Ele salvou Caro disso implorando e chorando, e somente porque a confusão havia alarmado seus vizinhos. Então, sempre que Ezio fazia birra, Derek só conseguia ver seu irmão sendo espancado, repetidas vezes. Então, uma manhã, Ezio recebeu sua primeira grande comissão em anos. Então, ele vestiu seu melhor terno, apesar do calor, e pediu para Derek preparar a pasta e o laptop. Ezio estava com muita pressa, ele não podia bancar seus concorrentes para capturar essa baleia. Poderia ter sido sua comissão de fazer carreira. Derek correu até a porta, onde Ezio já estava esperando, e o ajudou a ajustar a bolsa do laptop. Ezio correu para o elevador, apertando o botão como um louco, mas a luz permaneceu vermelha. Amaldiçoando seu maldito condomínio, o síndico do prédio e seu azarado Ezio correram para as escadas. E foi então que Derek percebeu. Virando a cabeça para seguir o pai, Derek notou que a luz fazia reflexos estranhos no chão do corredor.
Ezio tinha acabado de passar na frente dele quando percebeu que o zelador tinha acabado de lavar as escadas, mas esqueceu de colocar a placa de piso molhado. Aconteceu tudo em um instante. Ezio deu um passo longo e pesado, todo o seu peso para baixo e para frente, e então seu pé escorregou. Derek poderia tê-lo avisado, poderia até ter estendido um braço e evitado a queda. Mas, em vez disso, ele escolheu permanecer parado. Ezio caiu escada abaixo, quicou no próximo beco e caiu novamente, caindo escada abaixo. Seu corpo estava uma bagunça quebrada, todos os seus membros dobrados em ângulos não naturais. Como qualquer adolescente, Derek tinha seu smartphone em mãos, então ele começou a tirar várias fotos para provar que o chão estava molhado e não havia nenhuma placa de alerta. Sua mente já estava planejando contratar o melhor advogado especializado em tubarões que pudesse processar a empresa de administração do prédio responsável por seu condomínio. Só então ele cuidadosamente desceu as escadas para confirmar a morte de Ezio. Ele estava lá, incapaz de fazer um gemido ou pedir ajuda, mas seus olhos estavam fixos em Derek, implorando por ajuda. Derek sorriu para ele e disse: "Você realmente acha que eu sou tão estúpido para nunca aprender nada com você? Como você me ensinou mais de uma vez, nunca delegue. Se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Seu smartphone está no seu bolso, pegue-o e ligue para o 911. Eu sou apenas um filho fracassado, não quero estragar isso para você, papai." Os olhos de Ezio estavam cheios de choque e ódio, mas isso durou apenas um momento. Sua cabeça ficou mole, seu olhar vazio. Uma risada lutou para sair, mas Derek a suprimiu. Em vez disso, ele começou a gritar por ajuda, dando sua melhor impressão de filho aterrorizado. Como sempre, a mãe de Derek estava obcecada demais com seus problemas, sua dor, seus sentimentos, para se preocupar em procurar o advogado, deixando tudo nas mãos de Derek, já que Ezio não existia mais. 3 coelhos com uma cajadada só. Após uma pesquisa cuidadosa, ele contatou e contratou o melhor advogado de tubarões que eles puderam pagar, para que Derek fosse seu cliente em vez de sua mãe. Ele contou tudo sobre o incidente do pai, o abuso e a necessidade de fazer com que o dinheiro fosse dividido entre os 3, mãe e filhos. Tanto Derek quanto Caro foram muito firmes nesse ponto, eles queriam que o advogado iniciasse o processo para obter a emancipação. Com o dinheiro da indenização e da herança, eles tinham o suficiente para serem autossuficientes até que Derek pudesse sustentar os dois. O que se seguiu foi o período mais feliz de suas vidas. Primeiro, eles obtiveram a herança e, logo depois, foram emancipados e se mudaram da casa de sua mãe. Nem um mês depois, eles receberam uma oferta de acordo muito generosa do gerente do prédio. Eles a usaram para se acertar e fazer planos adequados para o futuro. Durante os anos seguintes, os valentões não eram mais um problema. Derek e Caro agora eram ambos artistas marciais e apoiavam um ao outro. Finalmente eles puderam experimentar ter amigos e namoradas, seu pesadelo doméstico finalmente acabou. No entanto, eles sofreram muitas decepções, pois muitos desses supostos amigos acabaram sendo pessoas que queriam usar a casa onde moravam sem os pais como uma casa de festas. Eles também tiveram dificuldade em descobrir o que era ser um adolescente normal. Enquanto seus colegas pareciam interessados apenas em se divertir e matar aulas, eles estavam focados em estudar e economizar o máximo possível. Derek e Caro passavam feriados e férias fazendo trabalhos de meio período para desacelerar o esvaziamento de sua conta bancária. Eles não eram pobres, mas também não eram ricos. Eles sabiam que tinham que economizar o máximo possível, caso dias chuvosos caíssem sobre eles novamente. Mas, no geral, eles tinham uma vida boa. Derek ganhou uma bolsa de estudos e obteve um diploma de bacharel em Química, logo seguido por um mestrado em Bioquímica. Caro também estava indo bem, já tinha seu diploma de engenharia, estava pronto para estudar para seu mestrado e já tinha uma noiva. Apesar de estar realmente feliz por seu irmãozinho, isso era realmente um espinho doloroso no lado de Derek. Ele sempre foi o mais socialmente inepto entre os dois, e nunca conseguiu entrar em um relacionamento estável, nem mesmo na faculdade.
Derek não tinha problemas em falar com garotas, o problema sempre residia em ele ser exigente e terminava em sua incapacidade de confiar. Ele teve muitas paixões, mas nunca se apaixonou. No começo ele colocou a culpa na sua má sorte, sempre encontrando garotas superficiais ou idiotas. Depois de encontrar mais de uma garota boa, ele colocou a culpa no seu passado obscuro. Mas quando confrontado com o relacionamento feliz de Karen, ele só podia culpar a si mesmo. Enquanto Karen sofreu quase as mesmas coisas, ele saiu muito mais forte e puro do que Derek. Derek estava com muito medo de se machucar novamente para deixar qualquer relacionamento crescer acima de um certo nível, e esse era um inimigo que ele não podia simplesmente derrotar. Derek aceitou o primeiro emprego decente que conseguiu, trabalhando no turno da noite de uma grande empresa química no departamento de perguntas e respostas. Karen havia compartilhado com ele, como presente de formatura, que ele estava disposto a propor casamento à sua noiva assim que ele conseguisse seu mestrado. Por isso Derek precisava de dinheiro porque ele tinha apenas 2 anos para economizar o suficiente para dar ao seu irmãozinho um casamento decente. Derek não gostava do emprego atual, mas era uma maneira de começar sua carreira profissional e preencher seu currículo. Também era bem pago, e ele resolveu usar o seguro da empresa para buscar aconselhamento psicológico. Ele sabia que tinha problemas e queria resolvê-los. Derek consultou vários médicos antes de encontrar alguém com quem pudesse trabalhar, e depois de vários meses ele sentiu que estava finalmente começando a fazer algum progresso. Mas, infelizmente, tal felicidade não duraria.